atrás. Portanto, o que é que fazia o poeta António Vera? O poeta António Vera estava perfeitamente consciente, e consciente remete-nos a outro conceito, que é o seguinte: de nada serve a ciência sem consciência. Dizia o Rabelais, dizia muito bem, ciência sem consciência não passa de ruína da alma. O poeta António Vera tinha ciência e tinha também a consciência. Era um escritor totalmente consciente do poder divino do verbo, da palavra humana. Arte oratória. Modificando apenas uma letra, ficamos com quê? Arte aratória. Ou seja, temos a arte do arado, da semente em bom momento e boa hora a ser lançada na terra, e temos o ato do orar. O orar não é nada sem o arar. Sem o lavrar, palavrar, escrever, escreviver. Arar, tira-se uma letra, ficamos com a palavra ara, ou seja, a pedra da ara, ou seja, o altar. Era isso que se passava, queridos amigos, na Tertúlia Rio de Prata. Estávamos reunidos à volta de uma mesa e as pessoas simplesmente estavam bem dispostas, não estavam coagidas, não estavam a prestar um exame perante as autoridades, as pessoas estavam em perfeita comúnio. Contavam os sonhos umas às outras, por vezes umas certas anedotas, mas nunca houve violência, nunca houve animosidade, nunca houve invejas. Éramos poetas que queríamos apenas realizar uma egrégora, digamos assim, quer dizer, uma comunidade linguística, cultural, e estávamos perfeitamente cientes da seguinte realidade: o que é o amigo do ABC? Nós éramos efetivamente os amigos do ABC. Mas o ABC não é só a reunião das três letras A, B e C pela qual se forma o abecedário. O ABC na língua francesa é o refusado, o rechaçado, o rejeitado e o oprimido. Ou seja, aquele que está em baixo. Nós éramos amigos do ABC, das letras, mas éramos também amigos, e sobretudo o poeta António Vera era amigo do refusado e do abaixado, do oprimido, do abandonado, do precito e também do maldito. Efetivamente, é dever dos poetas transformarem a sua dor em algo que as transcenda, ou seja, num poema. O que fazem os poetas é transformar a privação e a provação num cosmos, num todo ordenado. Ora, eu creio que, não sei perfeitamente, não estou ciente da juventude de António Vera, mas creio perfeitamente que ele teve em jovem um grande sofrimento e no fim da vida ele queria lutar contra a morte. Nós estamos cientes hoje de que afinal não existe morte. Existe apenas uma mudança das condições da vida. Aquilo que sentimos pelos nossos amigos, aquilo que sentimos nesta terra pelos nossos amores, pelas nossas amigas, efetivamente não acaba. Porquê? Porque o amor é Deus e Deus é eterno. Portanto, aqueles que nutriram um grande sentimento caloroso por António Vera não o perderam. Ele está somente noutro plano, está noutro plano de mais luz, mais ciência e mais consciência. Existe a putrefação das células físico-químicas, mas no espírito, na lei do espírito, a morte não existe.
Eu estou aqui, através destas leis físico-químicas, das ondas hertzianas, eu estou aqui a proclamar ao mundo inteiro que a maquinaria, efetivamente, não é moral nem imoral. A maquinaria é neutra. Compete ao homem dar-lhe uma direção adequada. Ou seja, a maquinaria tem um grande poder, que é para os antigos o poder alquímico, o poder do fogo. A poesia, para Rambaud, por exemplo, era uma alquimia do verbo. Através das máquinas, que elas são neutras, nós podemos tanto realizar milagres, como podemos matar pessoas. Ora, isso é que os poetas do século XX não fizeram. Em Portugal não, e eu penso que na Roménia também não. Ou seja, a nossa guerra, sobretudo na Tertúlia Rio de Prata, era uma guerra contra a guerra. Guerra contra o mal. Guerra contra o ódio. Guerra contra a divisão. Nós dizíamos, sempre segundo João Belo, sou mais eu quando tu és a síntese de nós. Portanto, já não existe o véu de Maia, na expressão, por exemplo, de Schopenhauer, já não existe véu de Maia entre o sujeito e o objeto do conhecimento. Quando se trata do conhecimento poético, o sujeito funde-se com o objeto. O sujeito congrega-se ao objeto, através do poder da linguagem. A linguagem, aquilo que liga, que congrega, tal e qual como faz ou faria a religião, se não tivéssemos que matar seres humanos por amor ao nosso Deus, qualquer que ele seja. Nós estamos, como António Vera, nós estamos no domínio, na região do criacionismo. Ou seja, sempre e sempre aumentar a criação, jamais, nem jamais, destruir essa mesma criação. Creio que António Vera está num plano mais elevado. Porquê? Porque existe uma coisa que é a lei do karma. Ou seja, a lei da ação e da reação. Se eu atirar uma bola contra aquela parede, a bola retorna para trás com a mesma força com que eu a atirei. A gente tem o prolóquio, por exemplo, quem semeia ventos, colhe tempestades. A gente tem o prolóquio, por exemplo, a esperança da colheita reside na semente. Temos a palavra como sêmen, a palavra como semente, segundo o Evangelho de São João. Quando eu falava dessa privação que calava fundo na alma de António Vera, eu estava também a lembrar-me e a referir-me ao texto sagrado perfeitamente do Evangelho de São João, em que São João diz e reza desta arte: se a palavra, ao cair na terra, não morrer, fica só, mas se morrer, ela produz muito fruto. Quando um poeta morre, é isso mesmo que acontece. Quando um poeta morre, o dever dos seus concidadãos é decorar os seus versos. Isto mesmo acertava com toda a razão outro grande poeta da Tertúlia Rio de Prata, que era António Manuel Couto Viana. Um homem também nascido em 1923. Um homem também nascido no mesmo ano que Ulisses Duarte, por exemplo. Eles diziam, os velhinhos diziam que pertenciam à ínclita geração, ou seja, a geração de António Vera, Ulisses Duarte, António Manuel Couto Viana e também, no outro plano, Natália Correia. Nós temos então o quê? Temos então que, à volta apenas de uma mesa, nós transformávamos essa mesa da tertúlia numa espécie de altar. Pedra da ara. Orar, ou seja, falar, rezar, dissertar, arar, lavrar, depositar a boa semente na terra e arar, ara.
apedredar a mesa posta para que toda a gente possa beneficiar das vitualhas da Madre Natura, dos alimentos. Ou então, como dizia perfeitamente por exemplo, Ludwig Feuerbach, o homem é aquilo que come. Ou seja, ao assimilar um alimento, o homem primitivo pensava, na sua mentalidade, que se tornava similar a ele mesmo. Ou seja, assimilar, tornar-se similar, tornar-se semelhante. E eis aqui explicado, por exemplo, o ritual da antropofagia cultural. Antropofagia ritual, desculpem. Antropofagia ritual. Porque é que a gente na Santíssima Eucaristia comunga através da hóstia? Porque o homem primitivo, tal e qual como foi explicado com mão de mestre por Sigmund Freud em Totem e Tabu, o homem primitivo, ao ingerir e comer a carne do pai morto, acreditava que se estava a tornar semelhante à alma do mesmo pai. Ou seja, assimilar, similar. Nós temos aqui a perfeita demonstração de que as palavras não são vãs. As palavras, que fique bem ciente o odor destas palavras, as palavras nunca caem no vácuo. Nunca uma mensagem foi preferida sem produzir o seu efeito. Através das palavras podem-se fazer morrer impérios. Através das palavras nós podemos, com António Vera, desfolhar, folha a folha, os dias que nos cabem nesta encarnação. Ora, falámos há pouco então dos teólogos. Falámos que os poetas mais antigos de que temos conhecimento são todos teólogos e que teólogo era o papel do poeta nas civilizações clássicas. Continua a ser o papel do poeta nas civilizações modernas. Portanto, temos quer o poeta, quer as mães, sabem bem o poder da criação. Num poema simbolicamente intitulado Oração, que está dividido em duas partes, temos a oração 1 e a oração 2. Eu vou ler por extenso a oração 2 do poeta António Vera, deste mesmo livro, Folha a Folha aos Dias. Reza desta arte pelo nosso amigo António. As palavras navegam na torrente de lágrimas que brotam, brotam, brotam e já não sei conter. Lanço-as numa represa que me restaure o homem, daquela amada minha que come à mesma mesa, do repasto bendito de bem-aventurança que comigo veio ter. Obrigado, Senhor, que me destes a festa da estelar luz azul que ilumina o meu ser. Porquê é que António Vera fez esta oração? Por uma simples razão. Não há nenhum grande poeta que seja puramente ateu. O poeta é assim um medianeiro, o portador da Boa Nova. A Boa Nova deve ser produzida de acordo com a seguinte dialética. Primeiro, o deserto e depois o mostrar essa Boa Nova à comunidade. Ou seja, primeiro estão os sonhos. Interpretando esses sonhos à luz de uma filosofia
não inanja meramente racionalista, temos o ir ao encontro da comunidade, que é simbolizado pelo dia de trabalho. Temos o deserto. O profeta antigo, no povo judaico, era aquele que começava perfeitamente no deserto. Isolava-se dos outros para poder sentir no seu coração a presença íntima do Deus vivo. Deus para o profeta é sempre um Deus feito de carne, feito de vida, feito um animal vivo à guisa do livro. Quanto mais livro, mais liberto. A palavra livro é semelhante à palavra livre. Ou seja, quanto mais livro, mais libertário. Porquê? Porque o poeta António Vera cultivava perfeitamente, com uma ciência de mestre, magistral, cultivava as artes liberais. Portanto, para os povos antigos, greco-latinos maiormente, existem as artes mecânicas e as artes liberais. As artes mecânicas eram artes servis, eram artes sórdidas, mecânicas ou servis, no dizer do povo latino. Mas depois, como contrapostas a essas artes, existiam as artes liberais, que eram aquelas professadas pelos homens que dispunham de tempo livre. Ou seja, porque a tertúlia? Porque não existe criação sem recriação. Ou seja, a escola, quer para os gregos, quer para os latinos, quer dizer isso mesmo, o tempo ou o espaço do recreio, do ócio, do lazer. Nós, na tertúlia, podíamos não estar bem dentro do princípio da realidade. Estávamos sempre sujeitos ao princípio do prazer que as palavras transportam. Obrigado, Senhor, que me destes a festa da estelar luz azul que ilumina meu ser. E mais, o poder mediúnico da palavra de António Vera é de tal maneira avassalador que nós temos, por exemplo, o seguinte. Só um momento, eu vou procurar aqui no meu canhanho. Nós queremos aduzir de uma surrealidade. Portanto, eu falo poesia dessa arte palingense, renascimento do real maravilhoso. Nós queremos aduzir de uma surrealidade. Me seja lícito aqui o rimance e o lance da logoterapia, que ela sara, que ela sana o autor através da palavra. Ora, vejamos um exemplo da pré-cognição e ouçamos um poema efêmero chamado Não tenho tempo para eternidades, tem de ser já em maio que germino, tem de ser em setembro que me colhes e em dezembro o mês em que me fino. Isto é uma quadra da autoria de António Vera. Repito, não tenho tempo para eternidades, tem de ser já em maio que germino, tem de ser em setembro que me colhes e em dezembro o mês em que me fino. E eu acrescento à quadra de António Vera o comento seguinte. Ora, desencarnou, a 26 de dezembro do ano 2012, o poeta, o escritor António Vera, e foi-se embora para sempre aquele sorriso de infante e probante. É um exemplo muito claro de pré-cognição. Ele sentiu que ia morrer em novembro. Morrer entre comas, entre aspas. Não queríamos acabar sem dizer o seguinte. Com o realce para os poetas da tertúlia que eram perfeitamente essa trindade maravilhosa, ou seja, Ulisses Duarte, António Manuel Couto Viana e António Vera, todos da mesma geração, dos anos 20 do século XX,
Qualquer um destes três poetas que eu citei, Verbo e Graça António, Manuel Couto de Viana, Ulisses Duarte e António Vera, estava consciente de que eram autores, mas eram também, e outros sim, atores. Porquê? Eles representavam um papel. A palavra papel tem um significado dúplice. É representar um papel teatral, mas é também o ler o papel. É representar um papel